Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está aqui nos acompanhando. Bom, começando o nosso Notícias Comentadas aqui pelo nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, ah, dando uma ajustada aqui no é, Ring Light, Global Light, cada um dá um nome aqui, né? Anel de luz, círculo de live, dando uma ajustada aqui, porque afinal eu quero a iluminação, mas eu não quero um raio laser também na minha cara, né? Quero só o suficiente aqui para vocês poderem me ver, para eu não me sentir tão no escuro. Pronto, legal aqui. Mas também não quero aquela iluminação, né? Parece que a minha aura tá angelical. Mas é isso. Vamos lá então, minha gente. Bastante coisa para tratar aqui no dia de hoje, sexta-feira, dia 8 de abril de 2022. Como eu já disse, um bom dia aí para todos vocês, aqueles que nos acompanham aqui e os que ainda vão acompanhar também. Bom, a questão aí da situação trabalhista na Avibras, né? Estamos aí acompanhando toda a movimentação, tudo que vem ocorrendo e as ações que o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos estão agindo, estão motivando e parabenizamos, evidentemente, o sindicato pelas ações, conquistas até o momento. Sabemos que não é fácil, é muita coisa em jogo, muita luta em jogo para poder, afinal de contas, tentar agir, tentar mover aí de alguma forma mais prudente. Estamos aqui acompanhando as notícias, né? Até em primeira mão com o próprio presidente e diretor do Sindicato dos Metalúrgicos, o Heller Gonçalves. Aliás, obrigado aí, Heller, pela sua participação, pelo seu auxílio de sempre. E até últimas informações que temos aqui, né? Trabalhadores da Vibras entram em greve por tempo indeterminado pelo cumprimento da decisão judicial de reintegração de todos os trabalhadores demitidos. Então, são as últimas informações até o momento da situação da Vibras e, claro, queremos aqui que a decisão judicial seja cumprida e, afinal de contas, sabemos da importância dessa empresa, dessa indústria aqui para a região do Vale do Paraíba. Defendemos a luta dos trabalhadores, sejam os demitidos, né, os que estão aí tentando a reintegração e os que ainda estão ali de fato na operação, na linha de frente, e defendemos evidentemente o emprego antes de tudo e que a empresa se readeque, ao invés de ficar aí se preocupando com a questão dos seus lucros, que, óbvio, toda empresa quer lucrar, a gente muito bem sabe disso, mas isso não pode significar, embora na prática signifique, mas isso não pode significar a precarização do trabalho e a demissão de tantos pais, mães de família, ainda mais no momento como o que a gente está vivendo, com crise, desestabilidade econômica, política, social. Evidentemente, somos favoráveis aí à luta dos trabalhadores e trabalhadoras da Avibras. Para além disso, claro que a questão da Avibras é importante, mas ela não é isolada. Falamos aqui também com relação a todas as greves no Brasil de uma forma geral que tem acontecido e pedimos, né, solicitamos que as pessoas busquem
se informar mais a respeito, né? Busquem entrar em outros jornais, em outros materiais. Afinal de contas, a grande imprensa está evitando falar deles. Male male eles acabam falando da greve dos garis no Rio de Janeiro, mas existem várias outras que estão ocorrendo por aí. Temos agora da própria Vibras, como já falamos. Então, estamos tendo manifestações do Sindicato dos Servidores pelo pagamento do gatilho salarial, entre outros reajustes e contra os ataques da Prefeitura, até então de Felício Ramute e agora de Anderson Farias, ambos do PSD. E, evidentemente, queremos aqui trazer para vocês a importância, a urgência dessas manifestações e principalmente dessa união, dessa unificação das greves, né? Uma greve apoiando a outra, um movimento apoiando o outro, um sindicato apoiando o outro e, claro, as centrais sindicais precisando conversar melhor, um conclate que seja pró-trabalhador ao invés de ser pró-eleição desse ou daquele candidato, ao invés de ser apenas um fora Bolsonaro, simplesmente pelo fora Bolsonaro, mas sem algo mais concreto para a classe trabalhadora. Evidentemente, nós somos contra o governo de Jair Bolsonaro, nós temos nossas posições contrárias e nós não queremos seja Bolsonaro ou qualquer outro político da chamada direita política no poder, mas isso não quer dizer também que a gente vai aceitar qualquer jogo, qualquer coisa, e até porque a gente está vendo muitos candidatos, muitos políticos aí da até então chamada esquerda se aliando com aqueles políticos ditos clássicos ou da direita liberal ou até mesmo uma direita meio esquisita aí, porque afinal de contas o importante é tirar Bolsonaro. Mas será que apenas isso basta? Afinal de contas, a gente precisa pensar no futuro e precisa pensar como a coisa vai também estar sendo pautada. Acho que a esquerda precisa tirar lições importantes do que foi a unificação com o MDB, a unificação com Michel Temer e tudo que acabou ocorrendo a partir daí e o momento que nós vivemos hoje, né? Acho que não gostaríamos que se repetisse. Nosso programa é independente, não temos aqui uma linha política partidária, mas é importante, acho que ser justo, né? Reconhecer aquilo que nós, de uma forma geral, concordamos. Não sou do PSTU, não somos do PSTU, mas até chamando aqui para um evento que nós consideramos importante, pelo menos na questão de ver como e onde isso vai dar. Vou ler aqui um trecho, né, do artigo do Opinião Socialista, um jornal veiculado ao PSTU, para pelo menos ilustrar um pouco o que a gente está falando. Claro, desconsiderem qualquer coisa que evoque um pouco aí o nome do PSTU, afinal, como dissemos, é um jornal ligado ao partido, mas aqui a questão não é elogiar esse ou aquele, e sim falar de um momento político que nós estamos vivendo e que deveria ser levado, inclusive, mais a sério pela esquerda de uma forma geral. Vamos aqui ao artigo. 9 de abril, todas as ruas pelo fora Bolsonaro e Mourão já. É preciso unificar as lutas e greves. A indignação dos trabalhadores se expressa nas ruas e em uma onda de greves contra a carestia, o arroxo dos salários, a precarização, a fome e o desemprego. No momento em que fechávamos esta edição, os trabalhadores de aplicativos preparavam uma mobilização nacional para o dia 1º de abril.
não é um movimento isolado. Por todo o país, greves e mobilizações se insurgem não só contra a precarização do emprego, mas contra os diversos ataques em meio à escalada da inflação, da carestia, da fome e do desemprego. Greves como as dos garis no Rio de Janeiro, de rodoviários em várias partes do país, do funcionalismo federal, de professores estaduais e municipais, dos operários da Avibras na região de São José dos Campos. Fervilha uma indignação crescente por baixo contra a crise e as condições de vida. Também contra o governo metido em casos de corrupção, como o Bolsorão do MEC. É necessário que os trabalhadores unifiquem suas lutas. A CSP com Lutas chama as centrais sindicais para que atuem pela unificação dessas lutas, pois é preciso que avancem rumo a uma greve geral para que botemos abaixo já Bolsonaro e Mourão. Defende Luiz Carlos Prates, o Mancha, da Secretaria Executiva Nacional da CSP com Lutas e PSTU. Uma conferência da classe trabalhadora, o CONCLAT, deveria servir para isso. Porém, as direções majoritárias do movimento estão organizando uma não para fortalecer as lutas, mas para um projeto eleitoreiro. Da mesma forma, a campanha nacional Fora Bolsonaro definiu o dia 9 de abril como Dia Nacional de Lutas, mudando seu eixo para Bolsonaro nunca mais. Nós apoiamos o dia 9 de abril, amanhã no caso, como um dia aí de manifestações, um dia que, principalmente em São Paulo, na Praça da República, me fugiu aqui o horário especificamente, mas também teremos em outras regiões do país. Será um momento aí, evidentemente, de luta, de movimentação política no país, para justamente trazer à tona tudo isso que o artigo em questão aqui que eu estou lendo está falando. Então, pedimos evidentemente que as pessoas estejam atentas e busquem apoiar e, claro, participar dentro do possível. Aqui em São José dos Campos, propriamente, não estou sabendo de nada a respeito, mas haverá, né, ocorrerá aí em outros lugares, com certeza. E em São Paulo, especificamente, já vou achar aqui para ilustrar melhor para vocês. Como eu disse, vai ser na Praça da República, né? Mais especificamente no dia, amanhã no caso, então, dia 9 de abril de 2022. Ah, eu não. Tem umas coisas aqui que eu não aprendo da época da rádio, né? Em vez de deixar já tudo aberto, preparado aqui, não, tem que ficar procurando depois. Dia Nacional de Mobilização contra o aumento dos combustíveis e do gás, não à fome e ao desemprego. Sábado, 9/4, Praça da República, às 14 horas, no centro de São Paulo. Quem chama, né, esse cartaz propriamente que eu estou lendo, ele é do Diretório Municipal do PT, né, o Diretório de São Paulo, mas isso não quer dizer que vocês não devam ir participar, até para somar, até para mostrar a indignação e também fazer um balanço do próprio ato, né, um balanço da própria um balanço da própria articulação aí para poder pegar e falar, né, olha, estamos cansados também desse governo, né? Estamos cansados de tudo que está acontecendo e, evidentemente, pautar que as organizações de esquerda, os sindicatos e as centrais sindicais unifiquem as lutas por todo o país. Uma outra questão que eu queria ponderar também, essa história de unificar as lutas e buscar trazer um outro tipo de abordagem, é a forma como artistas e depois políticos e a esquerda de uma forma geral estão abraçando quando a Anitta, claro que não só ela,
mas foi uma das pessoas de quem partiu, vieram falar aí sobre a necessidade dos jovens participarem da política, tirarem o seu título de eleitor e votarem para, supostamente, né, embora alguns não digam isso publicamente, mas nos seus espaços pessoais eles pegam e colocam exatamente dessa forma, da necessidade de, pelo voto, se retirar Bolsonaro. O problema é que nós não acreditamos nessa meta apenas nela por si só. Colocar Lula simplesmente no lugar não vai garantir aquilo que nós desejamos para a classe trabalhadora de uma forma geral, e inclusive nós temos até um pé atrás do que pode significar se a gente não fizer um processo mais amplo, massivo e que realmente derrote o bolsonarismo, derrote a extrema-direita nacional, para que justamente não impeça, mesmo que governos progressistas, mas não necessariamente de esquerda, venham a conseguir conquistar o mínimo futuramente. Mas, para além disso, é também importante derrotar a extrema-direita para pressionar os governos ditos, os governos supostamente de esquerda, os governos ditos de esquerda, para que eles atentem para a luta da classe trabalhadora e, evidentemente, busquem fazer o lado que atenda aos trabalhadores e não ao interesse da burguesia, ao interesse daqueles que há séculos dominam o nosso país. É uma questão aí que o canal defende, né? E sempre chamamos, convidamos as pessoas a estarem abordando essa questão aqui, porque entendemos a real necessidade de tudo isso. De qualquer forma, os artistas, né, estão dentro da maneira deles procurando pautar dessa maneira, porém eles estão também incentivando que muitos jovens participem da política, porém acabem também sendo o famoso tiro no pé. Pode acabar incentivando que eles participem, mas muitos estão aí correndo para tirar o seu título de eleitor, participar do processo eleitoral, para justamente ajudar Bolsonaro a permanecer no poder. Existe essa questão também. Existe esse fator que é importante a gente levar em consideração. Eu não estou dizendo que não é para os jovens participarem da política, tirarem o título de eleitor, votarem. Por favor, não é isso que eu estou aqui me referindo. O que eu estou querendo estabelecer é que a abordagem precisaria ser diferente. Aliás, é uma discussão aí que também vamos tratar no canal. Já vi algumas abordagens do Guilherme com relação a isso. Eu também fiz algumas considerações já outrora. E, claro, alguns entrevistados nossos também apontam para isso aí também. Bom, saindo aí da questão da Anitta, né? Mas estamos ainda vendo casos bizarros aí na política. Sobre o Gabriel Monteiro, até então nada de muito novo, as denúncias que vêm correndo, e agora um fato bizarro aí, embora isso já fosse alvo das investigações. Aliás, essa semana busca e apreensão na casa dele, vídeos vazados, que aliás o próprio vazava aí em grupos de amigos e gostava de se gabar pelo fato dele ter um relacionamento com uma ou várias, eu confesso que não entendi direito esse ponto, mas até o momento eu sei que ele tinha e vazou vídeos aí dele, da relação dele com uma menina de 15 anos de idade, ou seja, uma menor de idade, uma
novinha como ele gostava, como segundo denúncias ele gostava de se gabar para os colegas, para os amigos. E aí entra uma questão delicada. A gente vê as pessoas falando: ah, mas a menina queria, ah, mas a menina gostava, ah, mas a menina procurava ele, ah, mas a menina ia, ah, mas a menina. Novamente a gente cai naquela velha história de quem é o culpado, de quem é a vítima. Eu não estou aqui defendendo, né, não sou advogado da menina, mas a gente também precisa entender e conhecer um pouco melhor essa questão. Eu não vou ficar aqui, não cabe aqui julgar, ainda mais julgar uma menor de idade que também não sabemos aí as razões, não conhecemos a fundo ela e quais são os verdadeiros interesses. Também sabemos que a mãe aparentemente foi quem pegou e denunciou. Até então, o que está por trás disso não cabe aqui a gente colocar. O que cabe é que ele, sendo quem ele era, o que ele defendia ou dizia defender, o papel que ele cumpria na sociedade, o discurso dele e principalmente o cargo público que ele exercia, e aí a pessoa é pega num verdadeiro descalabro, num verdadeiro vexame desses. Bom, para nós, particularmente, surpresa zero. Mas, infelizmente, sei que deve ter chocado grande parte do seu eleitorado e até mesmo pessoas que não eram eleitores, mas talvez simpatizassem com o discurso moralista, o apoio bolsonarista que ele prestava aí, o trabalho que ele prestava à extrema-direita brasileira. Bom, como eu disse, até então nada de novo. Claro que ele tem todo o direito de se defender, assim como a lei prega, mas tudo indica que ele está com a situação bastante complicada e agora vai ter que lidar entre os seus pares na Câmara Legislativa do Rio de Janeiro. E outro ponto, falando em coisas bizarras, desta vez mais com relação à corrupção, não bastasse o escândalo do MEC envolvendo os pastores, agora também o superfaturamento de ônibus escolares, também envolvendo o Ministério da Educação. Esse eu não vou entrar em grandes detalhes, porque escândalos de corrupção, essas coisas, exigem aí um aprofundamento um pouco maior, mas de qualquer forma é importante a gente destacar aqui que se as pessoas falavam que esse era um governo que iria limpar a corrupção do Brasil e acabar com a corrupção do Brasil, pois bem, acho que ele falhou gravemente. A questão que fica é, ele falhou ou ele nunca teve de fato essa intenção? Esse é um ponto que eu acho importante a gente estar tratando aqui. Então fica aí essa questão para vocês também pensarem e refletir. Lembrando que o Notícias Comentadas, né, ele não é aqui um noticiário propriamente, né? Ele é aqui justamente para a gente abordar, comentar, como o nome próprio fala. A gente pega as notícias, os temas para dar uma trabalhada neles, dar uma argumentada neles, fazer uma reflexão sobre eles. Então eu não vou aqui pegar e falar, o Ministério da Educação, blá 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 blá, né? Eu não vou assim fazer simplesmente uma leitura de jornal. Aqui a pegada é um pouco outra. Então passa aí também a questão dos ônibus escolares. Outro ponto, nossa solidariedade aí também a Miriam Leitão, a discordâncias à parte, posições políticas à parte e tudo mais, é inaceitável a posição do Eduardo Bolsonaro, copiando, aliás, o seu próprio pai, que novamente
a família Bolsonaro em defesa, em alusão ao regime militar e atacando aqueles que lutaram contra o regime, aqueles que buscaram defender a democracia, aqueles que buscaram impedir que mais mortes, mais truculências por parte do regime militar acontecesse e acabaram sendo vítimas também do governo vigente à época. Miriam Leitão, todos sabem, foi torturada, ela estava inclusive grávida, uma jovem na época de 19 anos, e inclusive ameaçada com uma cobra e com aí já a história é um pouco conflitante, né? Mas parece que, não sei se chegaram a penetrá-la, né? A se viciá-la, mas pelo menos ameaçaram a questão de colocar a cobra, né? De qualquer forma, houve essa ameaça com uma cobra aí nos porões da ditadura. E assim como seu pai, Eduardo Bolsonaro lascou piadas, lascou comentários ofensivos, depreciativos, e evidentemente são questões aí que, como eu disse, concordemos ou não com as colocações, com as opiniões da jornalista Miriam Leitão, são abomináveis e evidentemente precisam ser combatidas a partir daí. Bom, acho que a gente deu uma boa peneirada aí em tudo que está acontecendo, né? Tudo que foi abordado de mais importante no noticiário. Eu ia falar um pouquinho de eleição, processo eleitoral, mas eu vou deixar para lá. Eu vou esperar as pesquisas darem uma amadurecida, os políticos realmente oficializarem suas candidaturas, suas pré-candidaturas. Eu acho que apesar da questão política ser importante da gente falar, política eleitoral eu me refiro, é, apesar da questão eleitoral também ser importante e fazer parte do processo, eu acho que é preciso amadurecer bastante coisa ainda para a gente poder dar esse passo maior. Sendo assim, vamos então para que rapidamente para o nosso bloco Pega na Mentira. Vou trazer aqui alguns absurdos que a gente tem visto. Bom, o nosso público médio, a gente sabe que vai atrás, sabe que esse tipo de notícia, esse tipo de informação se trata de fake news, né? Aliás, não é nem informação, não dá nem para chamar de classificar como informação. Nosso público sabe distinguir e entender que são coisas extremamente bizarras, que não fazem aí sentido nenhum. Então, vamos tocar nosso trabalho, vamos tocar nossas atividades com relação a isso. Porém, a gente também tenta, dentro do possível, dialogar com aquelas pessoas que, por diversos motivos, por suas questões aí de vida, acabam infelizmente sendo levadas a crer na veracidade desse tipo de publicação. Uma delas, mais absurdas, aliás, um abraço aqui para o Emerson José, ele que é jornalista também, já trabalhou no sindicato dos químicos, né? Dos químicos e dos petroquímicos aqui de São José dos Campos. Ah, eis que ele nos presenteia com essa graça aqui. Uma montagem simulando o jornal Folha de São Paulo na editoria de política, dizendo que Lula diz que quando eleito colocará Anitta para o Ministério da Educação. Colocará ou chamará, né? Aqui não dá para ler direito porque tem uma faixa escrita conteúdo falso em cima. Realmente, conteúdo falso, né? Ou fake news, se alguém quiser chamar.
E a própria Folha precisou desmentir isso, dizendo: Folha não fez texto afirmando que Lula cogita convidar Anitta em eventual governo. Pois é. Por mais bizarro que seja, as pessoas buscam trabalhar dessa forma, buscam colocar a coisa dessa maneira e precisou a própria Folha de São Paulo. Você pode gostar ou não dela, mas trabalhar com mentiras, trabalhar com esse tipo de ataque mostra a baixeza de quem está por trás de tudo isso, de quem está no nos chamados gabinetes do ódio Brasil afora, tentando fazer esse tipo de desserviço. Bom, a Folha já fez a parte dela e nós estamos aqui também fazendo a nossa, não para defender aqui necessariamente a Folha ou quem quer que seja, mas tentar defender evidentemente a verdade. Né? Um absurdo desses não rola. Uma outra fake news aqui, e essa tem rodado bastante nos meios de comunicação bolsonarista, nos WhatsApps, nos grupos aí da vida, é esse texto aqui que eu tenho em mãos. Evidentemente vocês talvez não consigam ver aqui que eu estou mostrando, mas extremamente bizarro, tosco. Quem fez isso aqui não tem conhecimento nenhum de política brasileiro. Dá até medo de ler isso aqui, mas vamos lá, né? Afinal de contas, o bloco tá aqui para isso. Eu vou até segurar a caneta para mostrar o que é que eu tô lendo do diferenciar a minha fala do texto aqui da postagem. Vamos lá. Anota aí e prega na parede para não sumir ou esquecer. Esse ano de 2022 teremos eleições. Ó, vocês sabiam que já temos 17 partidos de esquerda, caramba, e todos são ligados ao PT, a nave-mãe. Saibam os números dos candidatos, pois eles não colocam a sigla do partido exatamente para não percebermos quem eles são. Aí, dentre os partidos, eles basicamente colocam aqui: primeiro, PT, PCB, Cidadania, PCdoB, PCO, PDT, PMN, PPL, Partido Pátria Livre, PSOL, PSB, PSTU, PV, Rede, PSDB, MDB, UP e DEM mais PSL, que hoje formam o União Brasil. Então ele permanece. Estes 17 partidos são todos ligados ao PT. Então ajudem a divulgar para não elegermos mais candidatos destes partidos. As eleições para presidente, governadores, senadores e deputados se aproximam. Não podemos deixá-los vencer. Vamos divulgar e esclarecer os cidadãos de bem ainda desinformados. Ora essa, desinformado é você, meu senhor ou minha senhora, que escreveram essa bobagem, escreveram esse absurdo aqui sem precedentes. Primeiro que chamar União Brasil de partido de esquerda, MDB, PSDB, PMN, o Cidadania também a gente pode colocar aí, um partido dirigido pelo Roberto Freire, colocar esses partidos como sendo de esquerda, PPL, Partido Pátria Livre, é um total absurdo. E a gente ainda poderia abrir questão aqui com relação ao PSB que vocês também colocam, né? O PV também, né, o Partido Verde. Então, uma coisa totalmente. Primeiro, que nenhum desses partidos tem essa relação que vocês estão falando.
que tem aí alguns chamados partidos satélites, né? A gente sabe aí das relações do PCO, do PCdoB com o PT, evidentemente, mas todos os outros partidos buscam um trabalho diferente, buscam uma outra visão de política, uma alternativa à esquerda. E outra, vocês colocam partidos aqui que não têm simplesmente nenhuma ligação com a esquerda e nenhuma pretensão de ser esquerda ou de ter políticos de esquerda. Aqui é simplesmente uma forma de tentar mostrar que só é bom quem é Bolsonaro ou quem é aproximado do Bolsonaro. Resumindo, é isso que a fake news aqui em questão pretende. Mas justamente por conta disso, já vou encerrar aqui também, né? A gente tem feito notícias comentadas um pouquinho mais longas aí, porque a coisa é complexa. Mas vamos para um material interessante que eu recebi, aliás, do próprio Guilherme aqui, um deputado indignado. Eu vou ver se eu consigo até rodar o vídeo aqui dele falando. Esse projeto de lei não pode ser votado agora. Ele tem que ser votado após a eleição. Porque esse projeto, senhor presidente, é o endereço certo para retirar a possibilidade do presidente Bolsonaro ganhar no primeiro turno. Esse é o endereço. Quando o STF está a favor, quando o TSE está a favor, quando a mídia principal está a favor e o PCdoB está a favor, nós temos que ser contrário. Ele está criticando o PL das fake news e falando que se esse projeto, da forma como ele consta, da forma como ele está sendo colocado, for aprovado, vai impedir a eleição de Bolsonaro ainda no primeiro turno. Ora, de uma certa forma, errado ele não está, né? Porque ele está basicamente defendendo, podemos assim dizer, que são as fake news, são as informações que eles querem divulgar sem maiores, sem grandes problemas jurídicos, para poder favorecer a campanha de Jair Bolsonaro e tentar promovê-lo ao máximo. Pelo menos essa é a interpretação que, pela fala desse deputado, ele acabou permitindo que a gente tenha. Muito obrigado aí a todos que nos acompanharam. Beijo aí no coração de vocês. Um bom dia e tchau!